Bem-vindos ao programa CPLP na GMN para acompanhar as últimas informações sobre Timor-Leste e a comunidade dos países de língua portuguesa. Foi oficialmente revogada após mais de 20 anos a pensão vitalícia para ex-deputados e ex-membros do governo. O presidente da República, José Ramos Horta, promulgou esta segunda-feira a lei que põe termo a este benefício. Num momento descrito como histórico para a jovem democracia timorense, o chefe de Estado promulgou o diploma aprovado por unanimidade pelo Parlamento Nacional. A nova lei tem efeitos retroativos a maio de 2002. Este é, sem dúvida, um dos momentos mais significativos da nossa jovem democracia. Não apenas pela dimensão educativa e corretiva porque corrige leis anteriores que ferem o princípio de equidade, mas também significativos pelas consequências humanas e sociais que a decisão trará à vida de algumas famílias timorenses. Ramos Horta reconheceu que a decisão foi tomada após uma reflexão profunda, sabendo que irá afetar a vida de antigos líderes da luta pela independência. Promulgar esta lei faço depois de profunda ponderação. Sei que a lei, afetará a vida de líderes e militantes da longa luta pela independência. Esta lei não retira os seus direitos como veteranos e direitos consagrados a uma reforma digna e justa. Recomendo ao governo que, na execução da lei, considere uma transição racional e justa, assegurando soluções dignas. A aprovação da lei pelo Parlamento a 26 de setembro surgiu na sequência de protestos estudantis que, em meados desse mês, exigiram maior igualdade e justiça social. Timor-Leste proíbe jogos online para combater crime organizado. O governo de Timor-Leste aprovou esta semana uma medida que cancela todas as licenças de jogos e apostas online no país. A decisão chega depois de um alerta das Nações Unidas para a existência de redes de crime organizado que estão a infiltrar-se no país, sobretudo no enclave de Oicusse. Em comunicado, o porta-voz do governo, ministro da Presidência do Conselho de Ministros, Agil Pereira, justificou a medida como necessária para proteger a segurança e a economia do país. Decide cancela a licença Sutoto para exploração de jogos. Esta resolução do governo determina o cancelamento dos procedimentos de concessão de novas licenças em curso e a proibição da atribuição de novas licenças para os jogos online, com o objetivo de proteger a segurança, estabilidade social, integridade econômica e reputação internacional de Timor-Leste. Protegemos a reputação internacional da República Democrática Timor-Leste. Além de revogar as licenças atuais, o governo proíbe novas autorizações neste setor. Cabe agora ao Ministério responsável e às forças de segurança fiscalizar o cumprimento das novas regras. Já em conferência da imprensa, o inspetor-geral do jogo, Aníbal Martins, anunciou que a partir do dia 1 deste mês, a exploração de jogos e apostas online no país deixou de ser legal. Inspeção-Geral dos Jogos, NUDAR, órgão regulador da atividade de jogos. Com a decisão do governo de cancelar as licenças de operação de jogos e apostas online, a Inspeção-Geral do Jogo apela ao público que, a partir do dia 1 deste mês, se inicie o encerramento dos jogos online, ficando os operadores proibidos de continuar as suas atividades. No labele halotan atividades. O recente relatório do Departamento de Drogas e Crime da ONU indica que grupos criminosos transnacionais estão a usar Timor-Leste como base para lavagem de dinheiro e cibercrime. O documento alerta para a vulnerabilidade do país perante estas redes ilícitas e chega a mencionar o alegado envolvimento de membros do governo. As operações contra estes jogos online começaram anteriormente,
No final de agosto, a Polícia Científica e de Investigação Criminal e o Serviço Nacional de Informações identificaram empresas estrangeiras que arrendaram um hotel em Oicusi para instalar um centro de operações de jogos online. Na sequência de uma busca, foram detidos vários funcionários de uma empresa suspeita de operar jogos ilegais e burlas informáticas. Os inquéritos aos envolvidos no caso continuam em curso. O novo embaixador de Portugal em Timor-Leste, Duarte Boé Alves, reuniu-se esta segunda-feira com o primeiro-ministro Xanana Gusmão. No encontro, o diplomata reafirmou o compromisso de Lisboa em continuar a apoiar o país, com especial destaque para a promoção da língua portuguesa e para o desenvolvimento da economia azul. Duarte Boé Alves foi recebido no Palácio do Governo, onde foram discutidos os contornos da cooperação bilateral entre os dois países. O embaixador destacou a intenção de Portugal de continuar a apostar em áreas como a educação e a justiça. Abordámos vários assuntos, claro, naturalmente, com destaque para a importância daquilo que mais nos une, daquilo que mais nos aproxima. E naturalmente que aquilo que nos une e nos aproxima são muitas coisas, mas aquilo que nos une e que nos aproxima como dois Estados-membros da CPLP, da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, é justamente a língua portuguesa, um elemento que nos une, é um conjunto alargado de países pelo mundo inteiro, e as questões do mar, porque a comunidade da CPLP está ligada pela questão da língua, uma língua em comum, e pelo mar, que é também um elemento comum, basilar, central, essencial a todos os nossos países da CPLP. O diplomata sublinhou ainda o interesse em aprofundar a cooperação no domínio da economia azul, uma das prioridades do executivo timorense. E como eu sei que aqui em Timor o Governo e o Sr. Primeiro-Ministro em particular dá muita importância às questões do mar e às questões da economia azul, aliás está espalhado por toda a cidade este cartaz do processo de consulta pública sobre a estratégia da economia azul, conversámos também sobre essa questão das oportunidades, das dificuldades, dos desafios do desenvolvimento da economia azul e como é que podemos trabalhar nessa área. A relação entre os dois Estados assenta numa cooperação histórica em setores como a diplomacia, a educação, a justiça e a cultura. No ano passado, esta parceria foi reforçada com a assinatura do Programa Estratégico de Cooperação 2024 a 2028, no valor de 75 milhões de euros. O programa privilegia áreas como o desenvolvimento humano, o reforço do Estado de Direito e a sustentabilidade dos oceanos. A União Europeia reafirmou esta segunda-feira sua parceria estratégica com Timor-Leste. O novo embaixador do Bloco Europeu reuniu-se com o primeiro-ministro Xanana Gusmão para reforçar a cooperação bilateral. O encontro serviu para alinhar prioridades de desenvolvimento, tendo o diplomata europeu destacado o papel central da União Europeia no apoio ao país através de programas de assistência financeira e técnica. It's a pleasure to meet Prime Minister Gusmão today. I've been appointed ambassador of the European Union only 3 weeks ago. Falamos sobre a parceria da União Europeia com Timor-Leste. Apoiamos o país desde a independência. Somos um importante interveniente no desenvolvimento, ajudando na agrocivicultura, no apoio orçamental na gestão das finanças públicas e no combate à má nutrição, em conjunto com as Nações Unidas. Por isso, acreditamos que a União Europeia é um parceiro muito forte no apoio ao desenvolvimento de Timor-Leste. We believe the European Union is a very strong partner in supporting the development of Timor-Leste. Para além do desenvolvimento, o embaixador sublinhou também a convergência de valores entre as duas partes, nomeadamente na defesa dos direitos humanos e da democracia. We are also very much aligned, the Prime Minister and myself found out, on the global values of human rights, democracy and Partilhamos valores globais sobre direitos humanos, democracia e direito internacional. Agradeço ao primeiro-ministro pelo seu apoio em questões internacionais importantes como a Ucrânia e Gaza, onde temos pontos de vista muito semelhantes. On very important issues internationally like Ukraine and Gaza, where the European Union and Timor-Leste have very similar
similar viewpoints, I believe. O embaixador mostrou ainda a expectativa quanto à futura integração de Timor-Leste na ASEAN, sublinhando o potencial contributo do país para a promoção dos direitos humanos e para o reforço da cooperação multilateral na região. O Parlamento Nacional vai cortar mais de 5 milhões de dólares americanos de orçamento geral do Estado para 2026. O valor destinado ao pagamento de pensões vitalícias será retirado após a revogação da lei que previa este benefício. A decisão foi anunciada pela presidente da Comissão C de Finanças Públicas, Cedelísia Faria dos Santos. A deputada explicou que, com a revogação da lei no mês passado, já não existe base legal para manter a verba no orçamento. Não é lei nem lei. Se lei até tem que ramos rotuqueiras, ainda tem ramos rotuqueiras. Lei é lei. Se a lei diz que devemos remover tudo imediatamente, devemos remover tudo. Não podemos violar a lei. Se o orçamento estiver disponível, nós, na Comissão C, faremos uma proposta para retirar os 5 milhões. Estamos empenhados nisso. Viola a lei. Quando a lei aprova o orçamento Parlamento e direito para a proposta pode tomar o orçamento. A deputada acrescentou que o montante poderá ser reinvestido em setores produtivos como a educação e a saúde, em linha com as recomendações feitas pelos estudantes durante os recentes protestos. E a possibilidade de rua. Primeiro, reduz a taxa. Há duas possibilidades. Ou retiramos o montante e reduzir o valor global do OZE, ou realocamos a verba para os setores produtivos. Penso que a preocupação dos nossos estudantes é pertinente. Tem que cumprir com a lei. Recorde-se que o diploma que revoga a pensão vitalícia foi aprovado por unanimidade a 26 de setembro no Parlamento Nacional e promulgado pelo Presidente da República no dia 29 do mesmo mês. As remessas dos trabalhadores timorenses no estrangeiro valem mais de 170 milhões de dólares por ano, um valor que representa 7% da economia nacional. Os dados foram avançados esta quinta-feira pelo ministro coordenador dos Assuntos Econômicos, Francisco Calboari Lai. O governante revelou que este dinheiro enviado por cerca de 10 mil timorenses tem um impacto direto no desenvolvimento do país. O ministro sublinhou ainda a importância deste fluxo financeiro para as famílias e para a economia local. Tinantina, trabalhador sira, e o mundo toma bebê, mas põe hawato. Todos os anos, os trabalhadores timorenses espalhados pelo mundo, nomeadamente no Reino Unido, Portugal, Coreia do Sul e Austrália, enviam para Timor-Leste mais de 170 milhões de dólares. É uma quantia significativa que corresponde a 7% da nossa economia. Esse dinheiro vai para as famílias, para pagar escolas, construir casas e, em muitos casos, é investido em pequenos negócios ou na agricultura. Balu selu mamoras, balu halu mafong, e liu tan, sira balu may halo business, ikuan, halo mos agricultor. Perante a esta contribuição vital, o vice-primeiro-ministro apelou à Inspeção Geral do Trabalho da Secretaria de Estado da Formação Profissional e Emprego para reforçar a monitorização das condições laborais dos cidadãos no estrangeiro, garantindo que recebem um tratamento digno por parte dos empregadores. Atualmente, a maioria dos trabalhadores migrantes timorenses encontra-se na Austrália, Coreia do Sul, Reino Unido e Portugal. O presidente do Brasil convida homólogos dos Estados Unidos da América e da China para a COP30. O presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva anunciou aos apoiantes em Belém que convidou vários líderes mundiais, incluindo o presidente dos Estados Unidos da América e o presidente da China, a participarem na COP30, a Cimeira das Nações Unidas sobre as alterações climáticas. Ninguém consegue segurar. E eu estarei aqui na COP, de peito aberto. Até eu mandei uma carta para o Trump. Mandei uma carta para o presidente Trump para ele vir aqui. Mandei uma carta para o presidente Xi Jinping. Mandei uma carta até para o Milei da Argentina. Eu mandei carta. Porque aqui a gente não tem preconceito. Venha quem quiser. Porque a gente quer ser o exemplo mundial de defesa do clima desse país. Um abraço, gente. Que Deus abençoe vocês. E até a COP daqui a 30 dias. Um abraço.
Durante o seu discurso, Lula pediu ainda às nações mais ricas para disponibilizarem financiamento com vista à preservação das florestas e à melhoria das condições de vida na Amazônia, defendendo que os países desenvolvidos poluem há mais tempo e, por isso, devem pagar mais. A COP30, a Cimeira do Clima das Nações Unidas, está agendada para novembro de 2025 em Belém, no estado do Pará, no norte do Brasil. O Parlamento português aprova a nova lei de imigração alterada após veto do Tribunal Constitucional. A proposta vem da maioria do centro-direita e conta com o apoio da extrema-direita. A oposição votou contra. O Parlamento português aprovou esta terça-feira a versão revista da Lei da Imigração, depois de a proposta inicial ter sido chumbada pelo Tribunal Constitucional por impor restrições excessivas à reunificação familiar. A iniciativa partiu da maioria de centro-direita e contou com o apoio da extrema-direita, enquanto a oposição votou contra. A nova lei pretende limitar os fluxos migratórios, mas responde apenas aos pontos mais críticos levantados pelo Tribunal. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O tempo de uma política de imigração irresponsável terminou, mas precisamos de dar mais passos e vários passos. E o Estado tem que fazer o que lhe compete: controlar, regular os fluxos, limitar fluxos na medida da capacidade do país integrar, para sim poder integrar com humanidade, dar um tratamento adequado à dignidade da pessoa humana que ninguém perde nem deixa de ter em função da sua nacionalidade. O Governo fará a intervenção inicial e, portanto, a Sra. Ministra da Justiça tem a palavra quando... Para que haja uma lei de estrangeiros que sim regule a imigração e limite estes fluxos, sempre respeitando as exigências constitucionais e a dignidade da pessoa humana. Hoje é o momento das escolhas. Quem é que quer ou não quer regular a imigração com equilíbrio e moderação? Vamos então para o guião suplementar. Reapreciação do decreto da Assembleia da República referente ao regime jurídico da entrada, permanência e saída e afastamento de estrangeiros no território nacional. A nova legislação acompanha a tendência de endurecimento das políticas migratórias em grande parte da Europa, numa tentativa de conter a ascensão da extrema-direita através de medidas mais rigorosas no controle da imigração. O Parlamento manteve a regra de 2 anos de residência para os imigrantes poderem solicitar a reunificação familiar para o cônjuge, mas este período pode ser reduzido para 1 ano, se o casal já vivia em união de fato há mais de 1 ano antes de se mudar para Portugal. Além disso, os imigrantes podem agora solicitar que os menores de 18 anos ou os dependentes com deficiência se lhes juntem, independentemente do tempo de residência legal do requerente. Foram as informações de hoje. Voltamos no próximo sábado. Até lá.